Essa aula é uma aula destinada aos alunos do Seminário Presbiteriano Brasil Central na área de plantação de igrejas. Se você, esse material vai estar disponibilizado no YouTube, se você quiser assistir, certamente eu espero que abençoe sua vida também. Mas originalmente é destinado aos alunos do Seminário Presbiteriano Brasil Central. E nós vamos hoje falar de um tema extremamente importante, que é a multiplicação do plantio de igreja. O que é isso? Qual é a ideia que nós estamos elaborando aqui? É de que, na verdade, nós, ao plantarmos a igreja, nós não estamos pensando apenas na plantação de uma igreja local. Nós estamos pensando no movimento de plantação de igreja, tá? Então, quando você planta uma igreja, eu não gosto muito desse modelo aqui de igreja, né? Porque a gente sempre, toda vez que vai fazer um desenho de igreja, a gente faz isso aqui, né? Na verdade, o desenho melhor seria esse aqui, né? Pessoas, porque a igreja não é um prédio, né? São pessoas, né? Então, você, na verdade, teria que fazer isso aqui. Esse seria o modelo mais razoável. Mas vamos lá, para a gente poder ganhar tempo aqui, né? Quando a gente planta uma igreja, o alvo da gente não deveria ser plantar uma igreja. Porque às vezes a gente planta uma igreja e acha que o alvo dela é essa igreja. Mas o alvo nosso não é uma igreja única. Mas o alvo nosso é criarmos igrejas, plantarmos igrejas que sejam multiplicadoras de outra igreja. Então nós, na verdade, pensaríamos em modelos assim, né? De igrejas que plantem novas igrejas, tá? Isso pode ser um fator extremamente interessante, porque aqui agora você vai ter igrejas que vão ser reproduzindo, né? Ou seja, igrejas maduras reproduzem igrejas maduras, que por sua vez também vão reproduzir outras igrejas maduras, né? E assim por diante. Então nós vamos criar uma corrente quase interminável, e é assim que tem sido o modelo apostólico desde o princípio. Nós temos então igrejas criando novas igrejas. Eu quero só compartilhar uma experiência com você. Quando eu estava nos Estados Unidos, nós plantamos uma igreja. A nossa igreja era a igreja, quando eu cheguei lá, tinha em torno de 80 pessoas. E ela cresceu muito, chegou a ter uns 400 membros, e depois se tornou um projeto multicultural, e nós tínhamos um trabalho americano associado também. Mas uma coisa interessante, meus queridos, nesse aí é que nós plantamos várias igrejas. Graças a Deus nós deixamos cerca de 5 igrejas plantadas lá nos Estados Unidos, igrejas étnicas, igrejas voltadas para os brasileiros. Mas uma dessas igrejas, e aqui você só coloquei o modelo da igreja central aqui, né? A nossa igreja em Cambridge, que ficava lá na Prospect Street, ela plantou uma dessas igrejas. Que igreja foi que nós plantamos? Nós plantamos várias, mas nós plantamos uma igreja que é a igreja em Framingham. Essa igreja em Framingham, que foi plantada por essa igreja daqui, se tornou a maior igreja da PCA, Presbyterian Church in America, da região. Ela comprou um terreno central em Framingham, que é o prédio mais central de igrejas, em frente ao Corpo de Bombeiro, em frente a uma praça. E essa igreja é uma igreja hoje extremamente viva, com muito poder econômico, muito envolvimento em missão e assim por diante. Ou seja, quando nós plantamos a igreja, eu não podia imaginar que ao plantarmos essas igrejas, todas as outras igrejas estão também vivas, que essas igrejas teriam o poder que ela tem. Ou seja, nós estamos, na verdade, quando você pensa em plantar a igreja, nunca deveria, na sua mente, pensar numa igreja que fosse o alvo final. Ou seja, o foco não é esse aqui. Nós queríamos plantar igrejas que reproduzam igrejas filhas, igrejas netas, né? Aqui em Anápolis, na igreja central, que eu pastorei já há 18 anos, ela plantou a igreja de Orvalho do Hermon. E pelo que eu sei, Orvalho do Hermon já tem 3 filhas. Portanto, isso implica que a nossa igreja, que plantou uma outra igreja, ela já tem 3 filhas. É um bom modelo de igrejas saudáveis, igrejas que estão reproduzindo a si mesmas, igrejas que estão plantando outras igrejas. Isso é fundamental para a gente poder pensar na questão da multiplicação no plantio da igreja. Então, ao plantar a igreja, pense em igrejas que possam reproduzir outras igrejas. Há algum tempo atrás, um membro da minha igreja foi comigo para um congresso do CTPI. E Deus tocou no coração dele para criar um fundo de plantação de igrejas. Então, o que nós fizemos? Nós temos avaliado projetos em
vamos gastar esse fundo, né, para a plantação de novas igrejas. Então, formamos parcerias. Esse ano nós já temos 3 parcerias, e o ano que vem já temos mais uma parceria já confirmada, para o ano 2021. Né? Então, nós estamos formando parcerias, sustentando o trabalho. Mas, nos nossos termos, com essas novas igrejas que estão sendo plantadas, que nós estamos investindo, né? nós somos parceiros dessas igrejas. Essas igrejas são filhas de outros presbitérios, de outras igrejas, mas nesse alvo da gente está colocando o seguinte: nós queremos que você retorne todo o dinheiro que você está recebendo em outra plantação de igreja. Óbvio, a gente não sabe ainda se esse dinheiro deve voltar para nós, para esse fundo nunca perder, ou se esse dinheiro deve se voltar a pessoa, a igreja, próxima à igreja também se sinta responsabilizada. Por quê? Porque senão você cria uma igreja em si mesmada, uma igreja cujo foco é ela mesma, a autossobrevivência dela, né? E nós não estamos interessados em criar igrejas para serem uma igreja para si. Não, uma plantação de igreja não pode ser um alvo, ela tem que ser um processo, um meio. Então nós queremos multiplicar plantios de igrejas que estão sendo formadas. A gente entende que tem um tempo, tem um ciclo da igreja, algumas igrejas vão mais rápido no seu processo de organização, outras igrejas são mais complicadas, mas nós estamos focados na multiplicação do plantio de igrejas. É isso que a gente está querendo fazer. Então, o que acontece? Nós estamos pensando em igrejas que possam reproduzir outras igrejas. Talvez essa igreja nova que é plantada aqui, ela seja uma igreja que não tenha condições de plantar outra igreja. Não tem problema. Mas essa igreja aqui, ela pode criar, pode se associar, pode participar de parcerias. E aí a gente vai criar uma igreja, de plantar uma igreja, a gente cria o que a gente chama de, vou até colocar uma outra curva aqui em destaque, nós criamos um movimento de plantação de igreja. Então, nosso alvo não é plantar igreja, nosso alvo é um movimento de plantação de igreja. É isso que a gente está interessado em fazer. Tá? Nós queremos criar uma mentalidade de plantação de igreja, e quando você pensa em multiplicação de plantio de igreja, é fundamental que presbitérios, que igrejas pensem nessa possibilidade. Então, não plante uma igreja para ser um fim em si mesmo. Tá? Plante uma igreja para reproduzir outras igrejas. Por quê? Erwin McManus foi um biólogo que depois se sentiu chamado para o ministério, escreveu um livro muito interessante, quando ele fala do design da igreja. E ele trabalha alguns aspectos interessantes. Ele fala assim: todos os seres vivos, eles se reproduzem. Uma das características dos seres vivos é a nutrição, né? Reprodução, e assim por diante, são características. Mas uma das características do ser vivo é a reprodução. Se a igreja é um organismo vivo, nós temos que entender que essa igreja ela vai reproduzir. Então, igrejas saudáveis vão gerar novas igrejas. Igrejas saudáveis vão estabelecer novos plantios. E um dos métodos, nós vamos falar sobre isso aqui, é através de parcerias. Nós vamos criar parcerias com igrejas deficientes, ou igrejas que não têm condição de plantar uma igreja sozinha, porque o processo é caro. Plantem com outras igrejas, tendo a visão de que nós estamos pensando no reino de Deus, estamos pensando no crescimento, na expansão, na multiplicação disso aqui. Então, nós temos aqui um efeito multiplicador. O alvo da gente é multiplicação. Nós não queremos apenas somar, nós queremos multiplicar. Nós queremos que essa coisa seja exponencial. Então, ao plantar a igreja, o primeiro princípio que nós diríamos é: pense em plantar igrejas que possam reproduzir outras igrejas. Tá? Então, a igreja que nasce aqui, ainda que pequenininha, ela tem que nascer com a mente, né? Com a visão, o olhar, né? Sempre voltado para essa questão. Nós somos uma igreja que queremos plantar novas igrejas. Então, pense em igrejas que possam reproduzir outras igrejas. Então, antes da gente pensar em plantação de igreja, nós estamos interessados em criar um movimento de plantação de igreja. Tá? E eu quero participar disso aí. Eu estou muito interessado nesse processo. A nossa igreja é uma igreja que participa disso aí.
atualmente nós estamos envolvidos, mas existem igrejas que estão muito à frente. Em 1990, 1994, eu fui pastor da Igreja da Gávea. A Igreja da Gávea era uma igreja com potencial financeiro muito bom, sempre teve um potencial financeiro muito bom. Igreja de classe Zona Sul do Rio de Janeiro, e só que ela tinha o mesmo pastorado com 23 anos e nunca tinha plantado uma nova igreja. Quando eu cheguei para lá, descobri que a igreja tinha muito recurso financeiro em caixa. Era uma reserva técnica, mas muita reserva técnica. E junto com o conselho, nós chegamos à conclusão de que nós podíamos começar a fazer parcerias e plantar novas igrejas. Então, nos 4 anos e meio que eu fiquei lá na Gávea, nós plantamos, nós criamos essa questão de parceria. E isso, meus queridos, foi tão bem assimilado pelo conselho da igreja da Gávea, que na época do pastor Marcos, eu lembro que a igreja da Gávea chegou a ter 27 projetos de plantação de igreja. Hoje o pastor Leonardo saiu pastor da igreja e, até onde eu sei, é uma igreja profundamente envolvida em plantação de igreja. Tem influenciado toda a região dos lagos ali na plantação de igreja. Por quê? Porque a igreja entendeu que ela podia fazer isso aí, e ela está investindo em parcerias. Essas parcerias são extremamente importantes. Igreja para igreja, igrejas com igrejas, junto 2, 3, 5, 10 igrejas para plantar a igreja num determinado lugar. Isso é alguma coisa extremamente salutar e produtiva. Então, no critério de plantação de igreja, nesse critério de multiplicação, a gente tem um princípio. A gente diz o seguinte: quando você for plantar na igreja, escolha não necessariamente o bairro mais rico, mas aquele que possui maior potencial de expansão e crescimento. Esse é o princípio do Donald McGravel, que fala sobre plantação e crescimento de igreja. McGravel é uma espécie de papa de plantação de igreja. Ele diz o seguinte: se você vai escolher um lugar para plantar igreja, é bom que você pense na possibilidade de plantar igreja em bairros que não sejam, segundo ele, estratificados. O que é um bairro estratificado? O bairro estratificado é aquele bairro que você olha para ele e ele já está tudo pronto. Pensa, por exemplo, em alguns bairros de grandes cidades. As coisas, é muito difícil se penetrar naquele bairro ali, tá? Óbvio, se você vai para um bairro que está em crescimento, a possibilidade da igreja local crescer com esse bairro é muito grande. Naturalmente, nós precisamos ter igrejas ou visão de igreja para plantar em bairros estratificados. Mas vou dar um exemplo para vocês. Em Ipanema, no Rio de Janeiro, nós já temos 40 anos que nós estamos pensando, desde quando na época eu era pastor na Gávea, pensando em plantação de igreja no bairro de Ipanema. Um bairro elitizado, um bairro estratificado, um bairro consolidado. E graças a Deus, agora, depois de muitos anos de investimento, nós temos uma igreja solidificada ali. Por quê? Porque um bairro estratificado, um bairro rico, ele tem muito mais dificuldade. Agora, o bairro em expansão é o bairro ideal para você plantar a igreja. Nós, há algum tempo atrás, decidimos plantar uma igreja aqui, um dos bairros mais promissores de Anápolis, e nós fomos para lá, o bairro de Jundiaí. E quando chegamos ali, plantamos a igreja está lá nesse local, e prédios estão pipocando ao redor da igreja. Ou seja, qual é a possibilidade dessa igreja crescer? Fala que essa igreja de Jundiaí é a igreja que tem o maior potencial de crescimento de igrejas aqui em Anápolis. Por quê? Porque é um bairro em expansão, e agora está num processo de verticalização. E quando o bairro começa a ter um processo de verticalização, você começa a saturar muito em termos de vizinhança, em termos de presença, e isso facilita muito a acessão. As pessoas descem do prédio e vão para a igreja. Não precisa nem tirar o carro da casa, elas estão ali, a igreja está disponível para ela. Então, nós vamos escolher o bairro, não necessariamente mais rico, mas aquele que possui maior potencial de expansão. Então, se você pensa em multiplicação, isso é muito importante. Uma outra coisa importante na questão da multiplicação, e um outro princípio que eu diria aqui, é que a gente precisa considerar projetos autossustentáveis. Então, são projetos autossustentáveis. Isso aqui é muito interessante, porque é o seguinte: quando você está pensando na multiplicação do plantio de igrejas, um dos grandes problemas na dinâmica da multiplicação do plantio de igrejas está exatamente aqui na questão da sustentabilidade da igreja. Porque se você planta uma igreja que
que é uma igreja simples, com muita dificuldade financeira, é natural que essa igreja ela vai ter uma prioridade na mente. Não precisaria ser assim, mas é o que normalmente acontece. Essa igreja ela só tem uma característica, a autossobrevivência dela. E ela luta pela autossobrevivência, né? Então, enquanto ela está pensando em pagar as contas, comprar as coisas básicas, estabelecer, fazer uma pintura, comprar uma coisinha própria para a igreja, ela perde a dimensão, a capacidade de olhar missionariamente, né? Então, é muito interessante que no DNA da igreja, o pastor que é plantador de igreja, com sabedoria, ele ajude a igreja, a sua igreja, com poucos recursos, tentando criar uma mentalidade de quê? Mentalidade de missão. De que a igreja precisa, mesmo tendo poucos recursos, aprender a tirar parte do que ela tem para poder investir em novos projetos. Tá? Então, quando você tem igrejas autossustentáveis, que elas já pagam suas contas, elas já são capazes de honrar seus compromissos, elas não dependem de recursos de outras igrejas, então é muito comum você ter igrejas que mais facilmente vão multiplicar. Mais facilmente vão multiplicar. Por quê? Porque elas já têm as condições para essa multiplicação. Usando um exemplo aqui, mais ou menos da biologia. Uma pessoa que não tenha maturidade física e psicológica, ela não tem a maturidade, ela não tem condição de criar um filho. Então, quando nós preparamos os nossos filhos, quando os nossos filhos nascem, é um processo inteiro de maturação para que os nossos filhos sejam capazes de criar os outros filhos e apoiar essas novas crianças que nascem. Né? Então, o avô, e eu agora sou avô, o avô ele não tem a preocupação de criar o filho. Por quê? Porque a condição que ele deu para o filho é suficiente para que esse filho saiba como criar o seu próprio filho. Então, uma igreja autossustentável, ela não está dependendo de recursos de fora. Então, torna-se mais fácil ela se envolver num processo de multiplicação de igreja, que é o alvo nosso aqui. Tá? Então, nós estamos muito interessados em considerar projetos que possam, com a graça de Deus, tudo depende porque a gente planta, um planta, o outro colhe, mas quem dá crescimento é o Senhor. O Senhor é quem dá crescimento. Nunca podemos perder a dimensão. Quando a gente fala de funcionalidade, é muito fácil a gente entrar numa linha do tecnicismo, achando que a equação é simples, né? Você pega um bairro bom, com uma boa liderança, você vai produzir uma igreja rápido. Nem sempre é assim. Às vezes um bairro com condições muito mais simples, ele vai ter condições de se tornar autossustentável. Então, a dinâmica do Espírito, o vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Eu plantei a bola, mas quem dá o crescimento é Deus. Por isso que a dependência de Deus no projeto de plantação de igreja é fundamental. Tá? Nós estamos falando aqui da multiplicação. Então, nós estamos sim interessados em termos de igrejas que sejam autossustentáveis e que possam investir em novas igrejas. Ainda que uma pequena parcela, ela vai aprendendo desde cedo no DNA dela a ser uma igreja missionária. Por quê? Eu tenho aprendido que igrejas plantam outras igrejas por dois princípios. Um princípio negativo e um princípio positivo. O princípio positivo é o seguinte: a igreja plantam outras igrejas por visão. Elas enxergam, elas sonham com o crescimento do reino, elas sonham com a expansão do evangelho e elas, por visão missionária, elas plantam novas igrejas. Mas existem outras igrejas que plantam a igreja não por visão. Aí é o aspecto negativo. Elas plantam a igreja por divisão. Então você tem duas formas de plantar a igreja. Planta a igreja por visão ou planta a igreja por divisão. Você exatamente como é que você quer plantar, mas eu prefiro muito mais plantar a igreja por visão e não por divisão, que é um processo doloroso e que acontece. Muitas igrejas estão sendo plantadas aí por brigas, por disputas, por competição e assim vai se tornando um projeto bem complicado, né? E eu vou entrar num assunto polêmico da questão da multiplicação de igreja aqui.
na questão de implantação de multiplicação. Porque é o seguinte, na igreja americana, onde eu plantei a igreja, havia um princípio, da igreja presbiteriana, havia um princípio muito claro. O Alan Thompson, nosso mentor, ele falava muito sobre o risco de se plantar igreja via instituição. E aqui é um negócio controvertido, por quê? Porque, em geral, na nossa denominação, na denominação presbiteriana, as pessoas estão plantando muitas igrejas via instituição. Presbitérios plantam igrejas. E eu não sou o contrário, que nenhum presbitério planta igreja, não sou o contrário. Eu só acho que, se você pensa na dinâmica, na efetividade, quando você planta igreja via instituição, né, autarquia da igreja, ao invés de você plantar via networks, que são parcerias, a efetividade é muito maior quando você planta igreja via networks, ao invés de ser via instituição. Por que é mais complicado plantar igreja via instituição? Deixa eu falar de uma coisa bem simples. O presbitério, vou pensar aqui no modelo presbiteriano, o presbitério de uma igreja, essa associação de igrejas, ou a convenção, o que acontece? Eles têm muitos amigos que estão ali no campo, e estão querendo ir para o campo, estão querendo um lugar onde eles possam desenvolver os seus dons, né? Ele é um pastor ordenado, e ele quer um lugar para poder, uma oportunidade para trabalhar, e esse pastor, eventualmente, foi um pastor que ele é amigo de todos os outros pastores, é amigo da liderança da instituição, do presbitério, no caso, né? Mas ele não tem dons para a plantação de igreja. Mas o que você faz? Você fica com dó daquele pastor, daquele obreiro que não tem campo. Então você fala o seguinte, esse raciocínio, se eu estiver errado, você pode me questionar, não tem problema, isso aqui não é este verbo dei, né? Mas o que acontece? Aí você olha para o cara e fala assim, rapaz, cuidado, o cara está sem campo, vamos arrumar um campo para ele. Aí você fala, vamos plantar uma igreja? Muitas vezes, igrejas estão sendo plantadas não por causa de uma visão, de uma percepção da oportunidade que Deus está dando, mas está sendo plantada por e aqui eu vou usar com muito critério, com muito respeito, mas por uma questão de conveniência. Conveniência. Você quer resolver o problema do pastor, mas você vai criar um problema maior para o campo e para o pastor. Por quê? Porque se ele não tem os dons adequados para a plantação de igreja, ele não vai dar conta. E alguns pastores, e aqui eu estou sendo bem amargo mesmo, o que eu tenho aprendido é o seguinte, alguns pastores, meus queridos, por mais que a gente os ame, e não tem a ver com caráter, mas alguns pastores, eles não emplacariam no mercado de trabalho, nunca. Por quê? Porque por todos os lugares onde eles vão, eles são o que a gente chama em inglês de troublemakers. Eles têm dificuldade de relacionamentos. Eles criam problema. Então, às vezes você tem um pastor que já passou por 3, 4 igrejas, e nenhuma igreja quis esse cara depois de 2 anos. Primeiro ano, no encantamento, né? Não encantou, mas aí aguenta mais 1 ano. Mas no segundo ano, meu querido, vai embora. Por quê? Porque pastor e igreja não tem problema de divórcio, né? Marido e mulher, divórcio, a gente, por princípio, a gente não crê que ele seja validado pelas escrituras, por princípio. Mas, meu querido, uma igreja não vai ficar com um pastor que não está fazendo um bom trabalho, que não se identificou com a comunidade, que prega mal, que visita mal, que trabalha, que não tem efetividade no trabalho. Aí acontece, a igreja manda ele embora. E isso já aconteceu, alguns pastores já passaram 3, 4, 5 igrejas no meu presbitério. E sempre a mesma coisa, chega um ponto, aí o presbitério, e alguns presbitérios são mais fortes, eles determinam, o pastor vai para lá. A igreja fala, meu pai do céu, quem vem para cá, quem vem, né? Mas ele tem que ir. Aí chega um momento que não tem mais campo para ele. O que você faz? Você cria um campo para resolver o problema do obreiro. Aí, caótico. Aí você tem uma equação que a gente
Você pega o pior obreiro, coloca no pior campo, dá o pior salário. Qual é o resultado? Você vai ter a pior igreja. Então, meus queridos, plantar igrejas, quando você pensa na multiplicação do plantio de igreja, o mais efetivo seria networks. O que seria network? Igrejas se associam. Então, vamos ver aqui, essa igreja aqui pode entrar com determinada quantidade de recursos. Essa igreja pode ser a mentora, né? A mentora pode ser essa igreja aqui, né? Essa igreja aqui entra com determinada parte de recursos e todos os recursos estão sendo divididos e compartilhados, né? E juntos aqui, numa parceria de amor, de responsabilidade, de vínculo, vocês, as igrejas da região, pensam onde é que nós podemos plantar uma igreja e como é que nós podemos plantar uma igreja mais efetiva. Qual é o obreiro que nós podemos chamar para poder plantar esse campo? Outra coisa que acontece, quando é plantado via instituição, o dinheiro é mandado para o presbitério, então ele pulveriza. Quando esse dinheiro que é mandado via network, o que acontece? As igrejas estão atentas, elas estão olhando, né? Afinal de contas, todos os meses estão colocando dinheiro naquilo ali, né? Então chega um determinado momento, se o resultado não é o resultado esperado, eles começam a avaliar, e essa avaliação, a supervisão, a revisão, essas coisas todas precisam acontecer e vão acontecer. Não é só previsão, provisão, mas tem revisão e tem supervisão. E quando se supervisiona e revisa-se, chega-se à conclusão de que, se estão pensando em multiplicação de igreja via instituição, o processo se torna muito mais complexo do que via networks. Então nós estamos querendo plantar a igreja, plantação de igreja via instituição, se torna muito burocratizada e dispendiosa. Então nós, obviamente, nós estamos pensando em network. Igrejas irmãs podem se unir para consolidar trabalho em determinadas regiões, e aí a efetividade é muito maior, tá? É um fator multiplicador. E entrando ainda na multiplicação, o que vai acontecer aqui? Nesses networks, o foco vai estar onde? Onde que você vai colocar o foco? No network aqui, porque o foco vai ser o obreiro. O obreiro. Esse aqui é o ponto central na plantação da igreja. Tá? O foco é o obreiro. Quem é a pessoa que nós queremos que pode realmente realizar o projeto que nós estamos esperando? Então, selecione o candidato certo. É melhor pagar um bom salário a um plantador de igreja eficiente do que economizar para ter uma igreja cheia de vícios futuros, no longo e ineficaz resultado, que é o que muitas vezes acontece. Tá? O maior problema da multiplicação do plantio de igrejas hoje, em algumas denominações, tem sido exatamente o fato de que os projetos se tornam muito dispendiosos e se você, por exemplo, não chega no momento das igrejas se tornarem autossustentáveis, o que vai acontecer? Os recursos são limitados e aí você não vai ter condição de poder fazer o trabalho em outras expansões. Mas quando a efetividade acontece, é uma bênção quando isso acontece, os recursos que eram aplicados nesse projeto aqui agora podem ser jogados em outros lugares. Está entendendo? Aí você tem um fator exponencial e multiplicador, que é o que nós queremos que aconteça. Nós queremos um efeito multiplicador. Então, gente, tentando aqui dar uma fechada, nós precisamos lembrar que os fundamentos são eternos. Então, se você tem um obreiro certo, aqui agora, esse cara vai dar um bom discipulado para a igreja, ele vai criar um bom DNA na igreja, ele vai ser efetivo no trabalho, ele tem os dons adequados para isso aqui, e o resultado é que você vai ter a efetividade que você espera aí, né? Então, é mais fácil reproduzir dessa forma. E assim você tem esse efeito multiplicador, que é o efeito que você precisa, que você anseia para a sua igreja local. Agora, eu queria encerrar com um último ponto que eu observaria dentro da questão de multiplicação. Todas as vezes que nós estamos falando, mais uma vez, repito aqui, em multiplicação de igreja, plantação de igreja, nós temos a tendência de olhar isso aqui na perspectiva da técnica.
Não é assim que funciona. Alguns anos atrás, eu conversei com um homem que eu tinha uma profunda admiração por ele no pastorado dele. Ele se tornou no Brasil uma referência muito interessante. Na época em que ele estava fazendo esse ministério tão eficaz, né, depois ele entrou em algumas controvérsias, algumas dificuldades, eu o visitei, eventualmente nós nos encontrávamos, e eu fui ao escritório dele. Ele tinha um escritório muito bonito, né, numa grande cidade do Brasil, e nesse escritório dele, ele tinha, na hora que você entrava dentro do escritório dele, um escritório grande, né, a vista bonita, longa, tinha uma caixa muito curiosa. Ele colocou, um artista plástico fez uma caixa para ele, né, e dentro dessa caixa ele colocou 3 pãezinhos, 3 pães franceses, eram colocados dentro de uma caixa de areia. E o artista plástico colocou um espelho dentro da caixa, da parte interna da caixa, colocou um espelho ali, um espelho cá, um espelho aqui, um espelho aqui. Quando você entrava no escritório do cara, aquele escritório bonito, a caixa estava quase no primeiro plano, você quase tropeçava nela. A pergunta imediata que você fazia a ele era: o que é isso? Ele dizia o seguinte: para você entender o que é isso aí, você precisa abaixar. E quando você abaixava, você olhava para dentro da caixa e você olhava assim, você começava a ver o efeito muito interessante que surgia do espelho refletido. E quando você olhava o espelho refletido assim, era muito interessante, sabe por quê? Porque ao olhar, aquilo ia multiplicando. Aí ele dizia o seguinte: mas a visão que você vai ter será mais surpreendente, não se você abaixar, mas se você ajoelhar e enfiar o seu rosto aqui dentro dessa caixa. Rapaz, o efeito era um negócio impressionante, aquele efeito plástico que tinha. Quando você olhava, aquilo não tinha fim. Os pães, aqueles 3 pãezinhos, eles se reproduziam em milhares, milhões de pãezinhos, até onde a sua vista podia olhar, porque um espelho refletidor dava aquele efeito, dava aquele jogo maravilhoso. E eu tenho sempre pensado na questão de multiplicação de igreja. E plantação de igreja. Igreja. Se Deus não fizer, não vai acontecer. Por quê? Porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a casa, em vão nós vigiamos. Então, meus queridos irmãos, temos que lembrar que nós temos alvos, sonhos, projetos, e não há dificuldade em fazer isso, gráficos, mas se não houver uma compreensão de que é Deus que faz, e a gente colocar isso tudo na dimensão da técnica, o resultado nosso será um grande fracasso. Nós queremos igrejas que se multiplicam, queremos ver o reino de Deus ampliando, mas nós dependemos, e precisamos lembrar sempre que nós dependemos da ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Deus te abençoe. Para os meus alunos aí do seminário, e se você também quiser fazer, se você me acompanhou até aqui e gostaria de fazer também a dinâmica, existem 2 perguntas que eu quero colocar para vocês e vocês responderem para mim, tá? Primeira pergunta é a seguinte: por que é importante considerar a multiplicação e o movimento de plantação de igrejas? E não apenas plantação de igrejas. Segunda coisa, por que podemos afirmar, segunda pergunta, por que podemos afirmar que plantação de igrejas é mais eficaz em parcerias do que via instituição e via hierarquias e autarquias eclesiásticas? Responda essas 2 perguntas aí para mim, tá? Deus abençoe.